Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meu agradecimento à comissão organizadora pelo convite. Prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Bom, historicamente, as lesões pré-malignas do pênis eram representadas por esse grupo de lesões. Corno-cutâneo, balanite ceratótica, balanite xerótica obliterante, leucoplasia e lesões vírus relacionadas. Essas lesões acreditava-se que tinham alto potencial de malignidade, que seriam lesões precursoras do carcinoma de pênis. Uma visão mais moderna, a gente passa a dividir essas lesões em lesões HPV relacionadas e lesões não HPV relacionadas. E a gente vai ver que, hoje em dia, de acordo com os novos guidelines da Sociedade Europeia de Urologia, as lesões que antigamente eram consideradas com alto potencial de malignidade, elas passam a ser consideradas como lesões esporadicamente associadas ao carcinoma epidermoide, e ao passo que as outras lesões, inclusive a própria neoplasia intraepitelial e a eritroplasia de Querela e doença de Bowen, passam a ser consideradas as lesões pré-malignas com potencial de se transformar em carcinoma invasor em até 30% dos casos. Bom, eu trouxe aqui alguns slides aqui, que eu acho que as fotos falam mais do que as palavras. Isso aqui é um corno cutâneo, é uma lesão rara associada à presença de HPV. Ela surge normalmente a partir de lesões prévias, verrugas, nevos, abrasão traumática, e ela apresenta um potencial de malignização de 37%. Essas lesões, elas normalmente são tratadas através de excisão cirúrgica, e a gente deve ter um cuidado no acompanhamento. Esse follow-up deve ser longo, porque essas lesões podem apresentar recidivas e neoplasia maligna, principalmente em sua base. Aqui um outro exemplo de uma lesão pré-maligna, que é a balanite ceratótica. Ela é caracterizada por essa formação hiperceratótica no pênis. Ela apresenta algumas características histológicas de carcinoma verrucoso e tem uma tendência à recidiva e à resistência aos tratamentos implementados. Normalmente, a gente trata esses pacientes com creme de 5-FU, excisão cirúrgica, laser terapia e criocirurgia. O follow-up também é muito importante pela tendência que ela tem de recidivar e de ser resistente ao tratamento. Aqui é uma lesão mais conhecida da maioria dos urologistas, que é a balanite xerótica obliterante, também conhecida hoje como líquen escleroso. É um processo inflamatório crônico da pele, que a gente desconhece a etiologia. A fimose está relacionada em 40% dos casos, e em 30% a 55% dos casos, o carcinoma epidermoide surge a partir do líquen esclerotrófico. O tratamento consiste em corticoide tópico injetável, excisão cirúrgica, muitas vezes postectomia, e um acompanhamento rigoroso também com biópsias de controle. Aqui um outro exemplo de lesão pré-maligna, que é a leucoplasia. Ela é caracterizada por essa pápula esbranquiçada que acomete o pênis. Ela é muito frequente em pacientes diabéticos e tem uma associação com carcinoma epidermoide e carcinoma verrucoso, que pode precedê-lo ou ocorrer concomitantemente. O tratamento consiste na eliminação dos fatores irritantes, no caso prepúcio, se houver, e uma outra forma de tratamento seria excisão cirúrgica, laser e, eventualmente, radioterapia. Existem alguns relatos de caso. Bom, as lesões vírus relacionadas, também muito conhecido da gente, principalmente o HPV 16 e 18, 31 e 33. Existem alguns trabalhos aí que mostram até 100% de HPV associado ao câncer de pênis, dependendo da metodologia utilizada para a identificação do HPV. Uma outra lesão, que é o condiloma gigante, ou tumor de Busch-Lovenstein, foi descrita pela primeira vez em 1925. Histologicamente, caracteriza-se por uma lesão benigna. Ela tem um crescimento lento, mas, eventualmente, pode ser agressiva. As taxas de malignização variam de 30% a 56%. Esse é um caso que eu tive a oportunidade de tratar, um paciente que estava há 4 anos com essa lesão, procurando alguém que tratasse. Ninguém se aventurou e eu fui o aventureiro a tratar. Isso aqui é o resultado pós-operatório. No slide da direita, a gente já vê a lesão do pênis totalmente retirada e da região inguinal. E aqui o aspecto final da lesão. A papulose boenoide, ela também é considerada uma lesão pré-maligna. Ela está associada com o vírus papiloma humano número 16. Ela tem um curso invariavelmente benigno. Essas lesões, elas não malignizam. Existem alguns casos esporádicos de malignização,
na literatura, o que a gente observa é menos de 1%, sendo que na maioria das casuísticas que tem, não apresenta nenhum relato de malignização, apenas alguns casos esporádicos. Ela é caracterizada por essas pápulas de 3 a 5 milímetros, de cor branca ou avermelhada, que podem confluir e formar uma lesão maior. Eventualmente, elas podem ficar hiperpigmentadas, com essa coloração castanha, e normalmente, quando ela fica hiperpigmentada, a principal sintomatologia do paciente é prurido, ele procura o médico por prurido. Muitas vezes a gente confunde com HPV e, na verdade, é uma papulose boenoide. O tratamento é a excisão cirúrgica. Talvez o mais importante dessa aula aqui seja o conceito de biópsia, né? Não é incomum a gente pegar pacientes que vão sendo tratados durante muitos meses por diversos colegas e ninguém se preocupa em fazer uma biópsia e ter um diagnóstico adequado. E a gente vai ver que esse retardo no tratamento, muitas vezes, pode implicar numa alteração da sobrevida do paciente em virtude dessa doença se tornar invasora. A biópsia é importante porque ela confirma o diagnóstico, ela dá o tipo histológico, a gente pode definir a profundidade da invasão, presença de invasão vascular e grau de diferenciação tumoral, que vai ser decisivo na nossa conduta terapêutica. Um outro aspecto importante da gente citar aqui é que a eritroplasia de Queirá e a doença de Bowen, elas são rigorosamente a mesma doença. Histologicamente, trata-se do mesmo processo, a diferença é geográfica, de nomenclatura. Nós chamamos de eritroplasia de Queirá quando ela está situada na glande, no prepúcio, e doença de Bowen quando ela está em outra área genital. 10% dos casos evoluem para carcinoma invasor, e o nosso grupo já teve a oportunidade de tratar alguns casos. Esse aqui é um exemplo, um caso de um paciente que vinha se tratando fora durante algum tempo, e ninguém se preocupou em fazer uma biópsia. Quando ele chegou para a gente, ele já apresentava um grau de comprometimento linfonodal à direita. Esse paciente foi para a cirurgia, nós fomos obrigados a fazer uma linfadenectomia nele, aqui é o resultado, a peça toda sendo retirada, os vasos femorais todos dissecados, e o aspecto final da peça cirúrgica com um grande linfonodo ulcerado. Bom, em relação ao tratamento conservador dessa doença, carcinoma in situ, quando está localizado no prepúcio, o tratamento é muito fácil, basta realizar uma postectomia e acompanhamento. E a coisa começa a variar quando ele acomete a glande, né? Existem diversas formas de tratamento, cada uma com as suas peculiaridades. Aqui eu destaquei as principais formas de tratamento, que é o creme de 5-FU, imiquimod, nitrogênio líquido e a laser terapia, com neodímio, com dióxido de carbono e o resurfacing, que é uma modalidade nova de tratamento para esse tipo de lesão. Um aspecto muito importante no tratamento dessas lesões é sempre atentar para a presença ou não de prepúcio. Esses pacientes, normalmente, quando mantêm o prepúcio durante o tratamento, eles são resistentes ao tratamento. Parece que o prepúcio cria um ambiente propício ao desenvolvimento dessa doença. Esse aqui é um exemplo de um paciente que eu tive a oportunidade de tratar no Mário Creif. Ele estava fazendo tratamento com o 5-fluorouracil, mas a gente via que essa lesão dele ela se mantinha, né? E após a realização da postectomia, a gente teve a cura completa do paciente, ele está em acompanhamento, sem nenhum sinal de recidiva da doença. Uma outra modalidade de tratamento conservador e mais moderna é o resurface, né? O que consiste esse tratamento? Seria a marcação enquadrante da glande do pênis e a retirada cirúrgica do tecido epitelial e subepitelial, expondo o corpo cavernoso. O corpo cavernoso deve ser sempre biopsiado para identificação de doença invasiva, e após a retirada desse tecido, nós colocamos um enxerto livre de pele. Esse aqui é o resultado final. A cirurgia micrográfica de Mohs, ela descrita inicialmente para tumores T1, né? Ela permite a integridade anatômica e funcional do pênis e é indicado para lesões de baixo grau, né? O trabalho original mostra uma taxa de cura de 100% em lesões menores que 1 centímetro, 50% maiores que 3 centímetros. Por que eu botei isso? Porque existem algumas pessoas que estão adaptando esse tipo de cirurgia para o carcinoma in situ, né? Para quem não conhece esse tipo de cirurgia, ela consiste na retirada de finas camadas do tecido,
sendo avaliadas pela patologia até que a gente tenha uma margem positiva. É uma cirurgia longa, que pode demorar até 48 horas e que pode produzir grandes falhas teciduais, né? E a gente tem uma incidência de recidiva tumoral de até 66% em até 66% dos casos. Aqui alguns exemplos da cirurgia. Essa tabela aqui, eu coloquei ela aqui porque ela mostra os principais trabalhos relacionados com o tratamento do carcinoma in situ e a sua recorrência local. Então, se nós formos observar, são poucos os trabalhos existentes, né? E a gente vê que existe um alto índice de recidiva, né, em relação aos tratamentos, tanto quanto com o neodímio laser, quanto o CO2 laser, quanto a cirurgia micrográfica de Mohs e quanto o resurfacing. Alguns casos a gente não tem a recorrência nodal, que é principalmente no resurfacing, que é uma técnica nova, que o follow-up desses trabalhos é curto, de 2 a 3 anos. Aqui a gente tem 2 trabalhos que o nosso grupo teve a oportunidade de publicar, com uma casuística de 255 casos, no qual a gente tratou 11 pacientes com carcinoma in situ, né? Desses 11 pacientes, por incrível que pareça, 5 tinham lesão realmente localizada, e 6 pacientes, quando vieram ao nosso grupo, eles já apresentavam comprometimento linfonodal. Aquele caso que eu falei anteriormente era um desses. Bom, segundo os guidelines da Associação Europeia de Urologia, como vocês podem ver, o tratamento ele se divide em 3, né? A gente tem os tratamentos tópicos com 5-FU e o MIC-MOD, que pode ser feito com ou sem controle fotodinâmico, a ablação laser e o resurfacing. Os guidelines recomendam como primeira forma de tratamento o tratamento tópico por 4 a 6 semanas com 5-FU ou com o MIC-MOD. Se houver falha no tratamento ou persistência, a gente não deve insistir, a gente deve mudar. Ninguém está errado se a gente partir direto para um tratamento com laser ou com resurfacing. O grande problema é que a maioria desses trabalhos são trabalhos com baixo nível de evidência e com baixo nível de recomendação. Então, é difícil a gente determinar qual seria a melhor forma de você tratar. Aqui, como uma mensagem final que eu gostaria de falar, alguns exemplos de lesões de pênis que podem aparecer aí na nossa vida cotidiana e a dificuldade que a gente tem em fazer o diagnóstico. Dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico clínico baseado numa lesão dessa. Então, a importância da biópsia. Sempre proceder à biópsia na dúvida diagnóstica ou antes de iniciar qualquer tipo de tratamento mais agressivo, ou na persistência da doença. Como mensagem final, na suspeita de carcinoma peniano, sempre proceder à biópsia. Toda lesão refratária ao tratamento clínico deve ser biopsiada para avaliação histológica. Lembrar que a biópsia peniana é inócua quando comparado com os malefícios de um tumor peniano não diagnosticado. Bom, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.